Bom dia, jovens. Então, vamos retomar aí, né, essa apresentação da apostila 2. Vou falar um pouquinho sobre os capítulos. Não é uma revisão, não é um conteúdo, eu só vou apresentar para vocês o que é a apostila 2 e o que é o nosso material para o próximo trimestre, né, que começa a partir da semana que vem. Então, vamos lá, galera. Ó, continuando aí, a gente estava falando da região Nordeste, já falamos, né, da região Sudeste, também já falamos um pedaço, paramos aqui, ó. Região Sudeste, paisagens concretas. Né? Lembrando que, primeiro a gente falou da região Nordeste, e agora vamos falar da região Sudeste, que é a região mais desenvolvida, né? Que ganhou força ali com a expansão da economia cafeeira, a queda da economia do açúcar no Nordeste, a ascensão da economia cafeeira, o descobrimento de metais preciosos em Minas Gerais, e como isso vai criar também um grande centro industrial e urbano ao longo do tempo, né, justamente por conta dessa concentração de riqueza naquela região, nessa região, tá certo? Então vamos lá. Ó. Como vocês viram, o segundo capítulo sobre as regiões sempre vai falar dos aspectos físicos, dos aspectos naturais. Então esse segundo capítulo aqui sobre a região sudeste, paisagens concretas, vai falar um pouco então sobre a as características físicas, vegetação, clima, relevo, hidrografia, né, e por assim por diante. Então, olha bem, a vegetação da região sudeste, ela pega ele, ó, Mata dos Pinhais, que é uma região lá característica da nossa região sul, a Caatinga, que tem um pedacinho ali no norte de Minas Gerais, né, no extremo de Minas Gerais, justamente por conta dessa proximidade com o Nordeste, campos de altitudes, que são as vegetações da região serrana, ali entre essa transição do litoral e o interior, a gente tem uma série de serras, né, a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, né, algumas serras ali, onde você tem climas diferentes por conta da altitude. O Cerrado, que faz contato ali do sudeste com o centro-oeste, então a gente tem três vegetações que são de borda, né? A Caatinga na borda com o nordeste, a Mata dos Pinhais na borda com o sul e o Cerrado na borda com o centro-oeste. E na parte litorânea a gente tem tanto a Mata Atlântica, que é extremamente desmatada por conta desse processo intenso de ocupação para a agricultura, para a pecuária e para urbanização, né? O crescimento das cidades na região litorânea foi muito forte, e isso acabou danificando a Mata Atlântica, né? Hoje sobram aí, tem alguns que falam 3, tem alguns que falam 5, tem alguns que falam 7%, mas não passa disso, né? No máximo 7% da vegetação original da Mata Atlântica é o que resta hoje no Brasil como um todo, né? Não é só na região sudeste. Né? E a vegetação litorânea, mangues e restingas. Né? A gente tem litoral no sudeste, claro que então ali você vai ter a vegetação litorânea, que são os mangues, né? Aquelas áreas de encontro entre a água do mar e a água do rio, tá certo? E passou aqui sem querer. E a restinga, que é aquela vegetação rasteira que protege as áreas de areias, dunas, né, para que elas não se desloquem com tanta intensidade. Vamos lá, o clima então. O clima está associado com a vegetação e a gente tem justamente esses climas. Nossa, a gente tem aqui, ó, são 6 vegetações, a gente tem 5 climas, né? Até porque um ou outro ali pode ser uma junção, uma vegetação muito parecida com a outra, está associado ao mesmo clima. Então a gente tem o clima semiárido lá no extremo norte, tropical continental na parte interior, tropical úmido na parte litorânea, tropical de altitude nas serras e o subtropical na região mais na borda ali próxima à região sul, né? Então você vê que tem ali, semiárido no norte, tropical continental na parte interior, subtropical no sul e o tropical de altitude na parte dos planaltos, tropical úmido no litoral, né? Então tá bem divididinho aí, bem classificadinho pra gente, né? Isso aí a gente vai ver no mapa de uma forma mais detalhada, né? Vai entender onde eles estão localizados e como eles influenciam a existência das vegetações, né? Isso aí eu vou falar para vocês, vou trazer imagens também, aqueles climogramas que a gente analisa, né, o comportamento ao longo do ano, tá certo? Mas vamos estudar características específicas da região sudeste. Assim como também a gente mostrou lá clima e vegetação da região nordeste, a gente vai dar uma pincelada, dar uma abordada, né, rapidinha,
pegar algumas características específicas para a região sudeste, né? Vamos lá, ó. Relevo e hidrografia, pessoal. Então, relevos são a parte das formas, né? Das formas da crosta terrestre. Montanhas, planaltos, depressões, né? Planícies. Então, a gente, ali no material de vocês, vai aparecer muita importância, dá muito destaque para a região serrana, para a região dos planaltos da região sudeste. A gente tem 3 serras muito importantes. A Serra da Canastra, que está no interior de Minas, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, que são serras próximas ao litoral ali, né? Que vão configurar aquele clima de altitude que a gente tem. A Serra da Canastra é importante porque ela é a nascente do Rio São Francisco. Então, cada uma delas ali, que vai aparecer na apostila de vocês, tem características legais para a gente trabalhar, para a gente saber, para a gente assimilar sobre a região sudeste. E as bacias hidrográficas que também atravessam a região sudeste, ó. A bacia hidrográfica do Rio Paraná, uma baita de uma bacia importante, né? O comecinho da bacia hidrográfica de São Francisco, afinal ele nasce ali na Serra da Canastra, e as bacias hidrográficas do Atlântico, Atlântico Leste e Atlântico Sudeste, né? O Atlântico Leste está um pouquinho mais acima, o Atlântico Sudeste um pouquinho mais abaixo ali na região litorânea, né? São os rios menores, mais próximos do litoral, né, mas que também tem a sua importância. Então, 2 grandes bacias, muito importantes para o Brasil, passam na região sudeste, bacia hidrográfica do Paraná, do Rio Paraná, e bacia hidrográfica do Rio São Francisco, né, e 2 regiões hidrográficas, né, bacias hidrográficas do litoral, Atlântico Leste e Atlântico Sudeste, tá certo? Pessoal, aqui nesse ponto, galera, ele vai falar um pouco não da paisagem, né, não da vegetação, mas do histórico de povoamento e como isso afeta o meio ambiente, como isso afeta a natureza. Por quê? Por exemplo, o Sudeste também assimilou a cultura da cana-de-açúcar, não só o café, né? Como a cana-de-açúcar também era um produto muito importante, uma parte do interior do Sudeste produz até hoje cana-de-açúcar, né? Então você tem um histórico de povoamento e também ligado ao café e ao açúcar, mas também à mineração, que causa danos ambientais gravíssimos, né? Que atrai muita gente, que atrai um contingente populacional muito intenso num curto espaço de tempo, né? Ou ao longo de 300 anos, mas que se intensifica cada vez mais em busca de melhores condições de vida, né? De melhores salários, menores remunerações, enfim. E esse contexto histórico da cana, da mineração do ouro, né? Do carvão depois e a produção do café acabam associando aí, acabam se relacionando a impactos ambientais gravíssimos. Por quê? Porque essas atividades, você precisa primeiro, para produzir café e para produzir cana, você precisa de solo limpo, solo exposto, né? Precisa plantar. Então você tem que desmatar. Tinha a Mata Atlântica ali, desmataram. Tinha cerrado ali, desmataram, né? Então, esse crescimento econômico ele vem acompanhado de um processo de devastação ambiental. Mineração é a mesma coisa, né? Vai poluir os rios, vai poluir o solo. E esses processos econômicos vão atrair muita gente, isso vai aumentar a urbanização e, consequentemente, vai criar a possibilidade de se urbanizar, de se industrializar essa região. Então, tudo isso está associado ao principal tema aqui ligado à natureza, né, que é o foco desse capítulo, que é o meio ambiente. O dano que esse processo de povoamento causou ao longo da história para o meio ambiente. A gente vai falar um pouco sobre isso, então, nesse contexto aí desse capítulo, sobre o povoamento e o impacto na natureza que ele causou ao longo da história, tá certo? Então, beleza, galera. Acabou o Sudeste, né? Seria essa parte aí que fala sobre aspectos naturais, né? A geografia física. E a gente entra no último bloquinho de conteúdo, que seria a região Centro-Oeste. Só lembrando, vou passar aqui um aviso, né, no meio do vídeo. Galera, assim, ó, a gente tem um trimestre. O trimestre são 3 provas, né? 3 provas de conteúdo. Então, só para vocês já se ligarem, a primeira prova, região Nordeste, os 2 primeiros capítulos. A segunda prova, região Sudeste. Então, capítulo 1, capítulo 2, prova 1, capítulo 3 e capítulo 4, prova 2, né? Então, a cada 2 capítulos uma prova. O primeiro e o segundo capítulo são do Nordeste. Então, a primeira prova
é sobre o Nordeste. O terceiro e o quarto capítulo são do Sudeste, então a segunda prova é do Sudeste. E a terceira prova, no caso de vocês, para a gente conseguir amarrar o conteúdo bem certinho, eu vou fazer uma prova específica do Centro-Oeste. Né? Não vou fazer aquilo que a gente fez no trimestre passado, que é juntar os conteúdos da prova 1 e da prova 2 para fazer uma terceira prova. Como a gente tem o Centro-Oeste bem definidinho ali nos conteúdos, né? Então a gente vai fazer isso. Primeira prova, Nordeste. Segunda prova, Sudeste. Terceira prova, Centro-Oeste, que seriam os capítulos 10, que é o último capítulo da apostila 2, e o capítulo 11 da apostila 3. Né? Vou mostrar ele para vocês aqui. Então, o capítulo 10 é esse aí, ó, que vai começar a falar sobre o Centro-Oeste. Então, vamos lá. Vai falar sobre a questão demográfica, a questão social, a questão humana. Tá? Onde começou a ocupação? O porquê que começou a ocupação? Assim como se descobriu, né, ouro lá em Minas Gerais, no Centro-Oeste, né, em algumas regiões mais próximas ali do Sudeste, mas no Centro-Oeste, foi descoberto ouro também. E isso, juntamente com o avanço da pecuária para abastecer, para alimentar a população que estava cada vez mais para o interior, né, foi o que culminou na criação de 2 estados. Primeiramente, o estado de Goiás, que era gigante, pegava o estado de Tocantins, né? Goiás e Tocantins era um estado só, não tinha Brasília ainda. Então, Goiás e Tocantins era uma coisa só, era tipo um conezão gigante, e o Mato Grosso também era um só. Então, a região centro-oeste, ela era maior do que ela é hoje, e ela tinha menos estados, ela tinha só 2 estados. Goiás, que era Goiás e Tocantins, e Mato Grosso, que era um só, onde tinha Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Né? Então, num primeiro momento, a região centro-oeste tinha esses 2 estados muito grandes e que começaram a ser explorados e povoados por conta da descoberta do ouro. Né? E também do desenvolvimento da pecuária para alimentar esse povo, né? Quem que ia dar comida lá. Então você tinha que criar gado, tinha que criar animais para garantir a manutenção desses primeiros povoamentos. Né? Então, além da descoberta do ouro, você tem a questão da pecuária também se desenvolvendo no Centro-Oeste, como é até hoje. Né? Outra coisa importante do Centro-Oeste, aí já tem a ver com história, galera, é que a gente falou lá, né? A primeira capital do Brasil, Salvador, lá destaque do Nordeste. Depois passa para o Rio de Janeiro, né? A cidade, se cria até um estado, o estado da Guanabara, que é a capital federal e tudo mais. E nos anos 60, né? Você tem ali com o presidente da República da época, né? O JK, a inauguração de Brasília, galera. Brasília, que por uma questão militar, por uma questão até de atrair o povoamento para o interior, se torna a capital federal lá no Planalto Central, na área bem central do país. Por que eu disse proteção militar? As 2 primeiras capitais foram no litoral, muito suscetíveis a ataques, né, ataques militares. Por quê? Porque você está ali, você manda um porta-aviões, alguma coisa, uma esquadra invasora. Se tiver força, eles invadem e tomam. No meião do país, né, é mais difícil de chegar, seja por trem, seja por avião, seja por tanque. Né? Então, a capital ser localizada numa parte central, né, lá no centro-oeste, lá no meião, tem fator militar. Mas também a justificativa vamos criar um atrativo para o centro do país. Então, a capital vai para aquela região lá, no meio do estado de Goiás, né? Se cria o Distrito Federal, onde tem Brasília e as cidades satélites. Outro ponto importante, que é um desmembramento dessa criação de Brasília, são as criações das rodovias interestaduais. Né? São as BRs que a gente vê aí para lá e para cá. Né? Não tem a BR-101 que passa aqui? Então, as BRs, algumas delas, as radiais, elas vão ligar Brasília às principais capitais do mundo. Então ela sai de Brasília, vai até Belém. Sai de Brasília, vai até não sei onde. Sai de Brasília, vai até Belo Horizonte. Né? E assim sucessivamente. Né? Você cria algumas rodovias para integrar, para que essas pessoas consigam se deslocar, né? De carro, de ônibus, com os caminhões, né? Levando produtos, da capital para as outras grandes cidades do país. Tá certo? E
esse processo de ocupação, de construção da capital, né, de estimular o povoamento, vai criar um fluxo, uma cadeia produtiva ligada ao agronegócio muito forte. Né? A principal fonte de renda, a principal atividade econômica do Centro-Oeste hoje é o agronegócio, né? A produção voltada ao primeiro setor, e que estimulou a urbanização das capitais e das zonas próximas. Né? Não é porque você tem o agronegócio, que é uma atividade rural, que você não vai ter urbanização. Então, sim, algumas áreas se urbanizaram em decorrência do avanço do agronegócio. Tá certo? Vamos lá. Ó. Claro que, se você tem um processo muito intenso de urbanização, de ocupação, né, de infraestrutura, construção de rodovias, construção de equipamentos para que você conseguisse se desenvolver ali, isso tem um custo, né, um custo ambiental. Então você tem desmatamento severo da parte norte, que é floresta amazônica, você tem desmatamento do cerrado, você tem desmatamento do Pantanal, que é uma vegetação ali do centro-oeste. Isso causa empobrecimento do solo, numa região onde você não tem tanto regime hídrico, né? A não ser ali no extremo norte, que é floresta amazônica, que já está extremamente desmatada no centro-oeste, o meião é solo pobre, é solo ácido, é cerrado, né? O Pantanal é uma exceção, uma planície alagável. Mas o grande oco ali do centro-oeste, o solo é pobre, né? Então você tem empobrecimento do solo, né? Em contraposição a esse avanço do agronegócio, da urbanização, você tem o solo cada vez mais pobre, você tem desmatamento das florestas do cerrado, né? Tanto da floresta amazônica e do cerrado, por conta desse avanço da fronteira agrícola que está ali em cima, e isso cria também conflitos de terra. Conflito de terra com indígena, conflito de terra com moradores ribeirinhos, conflitos de terra com camponeses, né, pessoas que já viviam ali em pequenas propriedades e que acabam tendo que vender ou por pressão ou por questão, né, política, enfim, acabam gerando esses conflitos, né? E outra também, você tem muita terra improdutiva na região centro-oeste, porque o cara compra mais barato, não produz em determinada época da vida dele, né? Ah, não, isso aqui eu vou deixar especulando, pode ser que vire lote urbano no futuro, ou não tenho capital para investir nesse pedaço de terra, ela fica improdutiva. Isso não faz sentido, né? Na verdade, é contra a lei, você está deixando de cumprir a função social. Então, essas motivações, né, de concentração de terra improdutiva, de terra ociosa, vão gerar também argumentos para esses conflitos de terra entre donos de latifúndios, né, os latifundiários, e populações tradicionais, sejam elas camponesas, negras, ribeirinhas, indígenas e assim vai, né? Então esses aí são alguns dos desafios, alguns dos pontos que a gente vai trabalhar nessa questão da geografia humana do Centro-Oeste, né? E por fim, galera, né, esse capítulo aí que é da apostila 3, como eu falei para vocês, né? Que é o primeiro capítulo da apostila 3, acho que o capítulo 11, que vai falar das questões físicas, né, da geografia física do Centro-Oeste, né, da natureza do Centro-Oeste, das paisagens, do clima, da vegetação, do relevo e da hidrografia. Sempre esses 4 elementos aí, ó, clima, vegetação, relevo e hidrografia, né? Vamos lá, ó. Então, relevo e hidrografia. A gente tem 3 compartimentos de relevo, 3 relevos aí muito importantes e muito de destaque na região centro-oeste, que é o Planalto Central, onde fica Brasília, o Planalto Meridional, mais ao sul ali, no Mato Grosso do Sul, e a Planície do Pantanal, que fica lá naquela região que eu falei para vocês, que é alagável, né, entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Então, Planalto Central, Planalto Meridional e Planície do Pantanal. São os 3 relevos importantes do Centro-Oeste. E as bacias hidrográficas também são muito importantes, né? A gente tem aí 4 bacias hidrográficas muito famosas. A bacia hidrográfica do Rio Amazonas, tem um pedaço dela, né, dos afluentes ao sul, né, que pegam ali o centro-oeste. Você tem a bacia do Paraguai, a bacia do Paraná e a bacia do Tocantins-Araguaia, né, Paraguai, que está ali na divisa, né, na fronteira, a bacia do Paraná, que está entre o centro-oeste e o sudeste, e a bacia do Tocantins-Araguaia, que está mais ao norte, né, norte-nordeste ali da região
certo? Que vai pegar também um pedacinho ali do norte e do nordeste, tá certo? Então, 4 bacias hidrográficas importantes, 3 relevos importantes. Isso a gente vai trabalhar, né, o potencial hídrico, o potencial hidrelétrico dessas bacias hidrográficas, o potencial navegável no planalto e na planície, a questão da biodiversidade, né, da disponibilidade de recursos minerais. Tudo isso vai aparecer ali nesse capítulo para vocês. Vamos lá sobre o clima, então. Se a gente já falou sobre o relevo e hidrografia que está associado, o clima, como eu falei para vocês nas outras vezes, vai estar associado à vegetação. Então, olha lá, ó, a gente tem 4 tipos de clima. Clima equatorial, mais ao norte. Clima tropical continental, que é o clima que está associado ao cerrado. Clima tropical de altitude e clima subtropical, que estão no extremo sul ali do Mato Grosso do Sul. É um pedacinho bem restrito, né? Mas que existe ali demarcado no extremo sul do Mato Grosso do Sul. Então, o tropical de altitude e o subtropical são climas minúsculos dentro da região centro-oeste, mas que existem. A gente vai mostrar isso no mapa depois para vocês, né? E as vegetações, olha lá, ó, vegetação da floresta amazônica, lá em cima, né? Próxima ali à região norte, vegetação do Cerrado, que é a grande vegetação predominante do centro-oeste, a vegetação do Pantanal, lá na planície do Pantanal, e a vegetação de campos. Aqui eu coloquei errado, galera. Vou até corrigir aqui, ó. Não é floresta amazônica, aqui é Mata Atlântica. Corrigir aqui rapidinho. Uma correção espontânea aqui. Mata Atlântica. Fechou, para não ficar errado, né? Olha lá, ó. Vegetação de campos, que tá ali no extremo sul, né? Perto da região subtropical. E a vegetação de Mata Atlântica, que ela tem um corredor de Mata Atlântica dentro do cerrado ali. Vocês vão ver isso no mapa também, né? Que é um resquício da Mata Atlântica que, na verdade, quase não existe já, né? A gente falou ali mais para trás nos outros vídeos, ou nesse vídeo ainda, que a Mata Atlântica ela resta entre 3 e 7% da vegetação original. Então, provavelmente, esse vestígio aqui de Mata Atlântica do centro-oeste já não exista, ou se exista, é extremamente reduzido, tá certo? Olha aí, ó. Aspectos sociais e ambientais da ocupação, né? Assim como a gente falou da ocupação do Sudeste e como isso teve um impacto ambiental, né? Associado à produção do café, da cana-de-açúcar e da mineração, como a ocupação do Centro-Oeste também está associada a esses processos processos econômicos. Mas no Sudeste, ligado também à mineração e principalmente à pecuária, à agropecuária, né? Agricultura e pecuária. Produção de soja, criação de gado de maneira muito intensa, mesmo que tardia, mesmo que tenha demorado a acontecer, ocorreu de maneira muito intensa, né? E isso, claro, cria degradação ambiental e é seríssimo. Por quê? Porque cada vez mais, quando você avança pelo Cerrado, quando você avança pelo Pantanal, quando você avança pela floresta amazônica, você está criando condições para desertificação, arenização, desequilíbrio climático, né? Impactos climáticos que podem ser irreversíveis ou demorar muito tempo para ser sanados, né? Então, essa ocupação que ocorreu ali entre o final do século XIX, começo do século XX, né? Durante todo o século XX e agora durante o século XXI, que está cada vez mais forte a urbanização ali naquela região, como isso tem afetado o clima, né? A questão das chuvas, a questão do solo pobre, né? Então a gente vai falar sobre isso nesse capítulo aí também, né? Que seria o capítulo 11, mais uma vez lembrando para vocês. Então, beleza, acabou aqui, voltando a explicar. Então, galera, por essa questão de organização dos conteúdos, para a gente não ficar com o Centro-Oeste cortado em dois, né? Ou ficar com a matéria meio capenga, eu optei por colocar dessa forma, né? Nordeste na primeira prova, então, capítulo 6 e 7. Sudeste na segunda prova, 8 e 9. Centro-Oeste na terceira prova, 10 e 11. O 11 na apostila 3, mas eu vou trazer conteúdos para vocês que vão facilitar o aprendizado, tá bom? Não, às vezes a gente nem precisa ter a apostila física, dá para acessar pelo SAS online, tá certo? Mas aí eu passo para vocês depois esse calendário, né? A ideia é eu conseguir gravar essas aulas
todas elas de conteúdo antes de fazer as lives para a gente tirar dúvida. Antes da prova a gente faz uma live para tirar dúvida, faz uma correção de atividade ali e fica show de bola, tá certo? Então, acredito que é bom por enquanto, né? A gente já tem ali uma apresentação inicial desses conteúdos da apostila 3 e do segundo trimestre, da apostila 2, desculpa, e do segundo trimestre, tá certo? Nas próximas aulas, né, depois que vocês assistirem esses 2 vídeos falando sobre a apostila, eu começo já a apresentar o capítulo 6, lá, que é o primeiro capítulo do Nordeste, já com imagem, já com conteúdos mais detalhados para vocês, tá certo? E quando terminar o capítulo 7, tá certo? Aí eu passo os conteúdos da prova, tá bom? Outra coisa, pessoal, eu vou... questão dos trabalhos, tá? O capítulo 6 e 7 e o capítulo 8 e 9 vão ser os focos do trabalho, tá? No capítulo 10 e 11, eu não vou passar um trabalho, a gente vai fazer uma revisão só com videoaulas, tá certo? Eu vou manter mais ou menos aquela lógica que a gente vem sempre usando nos anos anteriores, mas o capítulo 10 e 11 eu não vou passar um trabalho, eu vou passar uma revisão, né? Por vídeo, por live. E a gente faz o trabalho 1 e 2 voltados para a prova 1 e para a prova 2, tá bom? A gente pode até discutir isso depois, se vocês tiverem alguma sugestão, tá? Mas por enquanto fica assim, então, abraço para vocês, estudem, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para outra sala que eu já gravei um vídeo parecido. Se vocês quiserem, né, pegar a apostila, dar uma olhada, professor, me interessei por esse texto aqui, eu li e consegui responder as questões. Eu acho massa, cara, eu acho que a autonomia é uma coisa que a gente tem que estimular no aluno, né? A matéria de geografia, ela permite isso, porque ela é muito mais da leitura, da interpretação do texto. Então, se você conseguiu ler achou legal ali um texto na apostila, né? Quero saber sobre o café, eu quero saber sobre alguma coisa que eu achei interessante. Folheie a apostila e olha um texto, olha uma imagem que você gostou e fala, vou ler esse texto aqui para ver. Se você quiser fazer isso, enquanto você assiste esse vídeo aqui, vai na fé, meu irmão, né? Vai na fé, camaradinha. Por quê? Porque é legal, você já vai chegar nas minhas aulas no futuro com um conteúdo um pouco já cristalizado, com um conteúdo já introduzido pela vontade sua, né? Então é legal, pega a apostila quando você receber a apostila 2 aí, não sei se você já recebeu ou não, dá uma folhada em geografia, vê os textos, vê lá da região Nordeste, Sudeste, da região Centro-Oeste, né? Conseguiu responder uma atividade? Legal, isso a gente vai cobrar depois como ponto extra para vocês lá na frente, então já está adiantando o seu trabalho, tá certo? Então é isso, galera. No mais, a gente está à disposição aí de vocês, né? Se cuidem, tá bom? Estudem, tá? E assim que vocês assistirem essa aula, a gente começa aí na próxima aula a falar do capítulo 6, tá certo? De maneira mais explicadinha e mais detalhada, tá bom? Então, fiquem bem, se cuidem, beijo, beijo e tchau, tchau.